Então, boa tarde, Gabi. Estamos aqui para a Gabriela Alves Ferreira apresentar um trabalho que nós publicamos num evento, né, chamado Oficina do Artigo. Foi um resumo, né, no qual ela elaborou esse resumo com os outros colegas de equipe do nosso projeto, né? Nós somos um projeto de extensão do Unieuro, no qual alunos de diferentes cursos desenvolvem atividades de extensão, onde essas atividades aproximam a academia, né, da sociedade, e também desenvolvemos trabalhos de pesquisa. Nessa quarentena, o nosso trabalho, a nossa linha de pesquisa foi relacionado a fake news em saúde na pandemia, e também nós fizemos levantamentos em bancos de dados do Ministério da Saúde sobre doenças respiratórias, né? O corona provoca a COVID, né, que é uma doença que pode estar relacionada, né, ao trato respiratório, apesar de atingir, já tem estudos mostrando de atingir o vírus conseguir infectar outras áreas, o trato respiratório é a principal área. Então, Gabi, vou passar a palavra para você. Você pode se apresentar e introduzir o seu trabalho. Ok, obrigada, Thaís. Bom, me chamo Gabriela Alves Ferreira, sou acadêmica de enfermagem na Unieuro, e a gente fez esse trabalho, né, que é o levantamento de óbitos por infecções das vias aéreas superiores. Então, com os meus colegas Ayla Caterine, Davi Araújo, Gabriela Brito e a Thaís Renier. Pois bem, na introdução, a gente viu a importância de ter esses dados de mortalidade, porque ele ajuda na identificação e quantificação, né, dos problemas de saúde. Então, no caso, o nosso problema de saúde é as infecções das vias aéreas superiores. Então, o que é a via aérea superior, né? O nosso sistema respiratório, ele é dividido em sistema respiratório superior e inferior. O superior é aqueles órgãos que estão fora da caixa torácica. Então, é o nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Então, quando a gente pensa nesse problema de saúde atual que a gente está vivendo, é a Covid-19, né? Porém, em 2009, a gente também enfrentou a pandemia do H1N1 e teve uma pesquisa que trouxe um dado muito gigantesco. Foi o Alves, e ele fez em 2020, trazendo um dado de cerca de 646 mil pessoas morrem por doenças respiratórias causadas pela gripe sazonal por ano. Então, as pandemias, elas trazem desafios, tanto para a vigilância epidemiológica, para as políticas públicas e para o autocuidado, né? Então, o levantamento desses dados ajuda na estratégia para o controle e para o cuidado melhor da população. Bem interessante essa colocação, né? Como você bem definiu, né? As vias aéreas, elas têm essa subdivisão, e essas doenças respiratórias, elas têm um grande acometimento da população, né? Por serem doenças, né, principalmente causadas por vírus, né, que tem essa propagação direta. É importante a gente ter esse levantamento, assim como você colocou. Diante disso que você trouxe para a gente, qual foi o principal objetivo do trabalho de vocês? Nosso objetivo foi realizar o levantamento dos óbitos por infecções das vias aéreas superiores por região, né, no Brasil. Então, foi durante o mês de abril de 2019 a abril de 2020, através dos dados obtidos no Sistema de Informação Hospitalar. Daí, se a gente for pensar qual é esse sistema, né, que sistema é esse? É um sistema, um instrumento padronizado para monitorar e coletar esses dados. Então, ele é alimentado através dos prontuários dos pacientes, autorização de internação hospitalar e também das informações da assistência na área hospitalar mesmo. Bem interessante, né? Vocês fizeram um levantamento de dados em um banco de dados público, né? Ministério da Saúde do país. Fala para a gente aqui agora qual foi a metodologia, né, que vocês utilizaram para fazer esse levantamento de dados, né? Pelo que você falou, foi um ano, né, de levantamento. De abril de 2019 a abril de 2020. A nossa metodologia foi um estudo descritivo, utilizando como coleta de dados o portal de banco de dados do Ministério da Saúde, então público, sim, calculado o número de óbitos por 100 mil cidadãos por habitantes residentes em determinado espaço geográfico. Então, as regiões analisadas foram a Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Uhum. Certo. Estou vendo, né, que é um estudo descritivo no qual vocês fizeram esse levantamento. Vocês escolheram esse período de 2019 a 2020, certo? Qual foi o período?
Foi de abril de 2019 a abril de 2020, um ano. A colega de vocês, a Ivanete, que apresentou, né, na segunda, ela falou que nos dados ela levantou sobre internações sobre esse mesmo tema. Ela só conseguiu ver dados disponíveis até abril. Aconteceu o mesmo com vocês? Abril desse ano? Sim, sim, só estava disponibilizado esses mesmo. Então, né, confirma que esses dados eles realmente não estão até agora, né? Então não estão atualizando esses dados. Sim, sendo alimentado. Exato. Então fala pra gente qual foi os principais resultados. Pois bem, aqui eu trouxe uma visão geral, né, da mortalidade na questão das 5 regiões. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Nordeste, de 2,09%, seguida da Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E, por último, a Norte, que teve o menor índice, com 0,12%. Daí, quando a gente vai observar melhor a região Nordeste, a gente meio que dissecou, né, em cada mês, e a gente viu que o mês de abril teve a maior taxa, 6,08, se eu não estiver enganada. Então, esse mês de abril, ele foi o maior índice relacionado em todas as regiões e em todos os meses. Então, foi um dado, assim, meio não esperado, vamos dizer assim. Então, foi de 6,8 no região Nordeste. Esse é abril de 2020, né? 2020, isso mesmo. Em abril de 2020, tem algum evento que você acha que pode estar influenciando aí esse aumento no diagnóstico, né, dos óbitos, né, por essas doenças das vias aéreas? Você pode cogitar alguma hipótese para isso? Olha, a própria pandemia. Sim, né? E o atual clima por conta da gripe, né, do H1N1, a questão sazonal mesmo levanta também maiores índices. Esse período é o período que começa, na verdade, é o período que começa o período de vacinação também, né? É o período de vacinação para a gripe. Eu acho que é o período que começa também, como você bem colocou, a sazonalidade, né? Os casos nesse período podem começar a aumentar. Mas, como você falou, né, a própria pandemia. Infelizmente a gente não está com os dados de maio, de junho, de julho, para perceber se essa tendência ia continuar, né? Eu acredito que sim, porque se você perceber, a gente teve um aumento, né, no número de casos. A gente não teve uma diminuição, né? Na verdade, a gente está em plena ascensão da pandemia. Enfim, eu vi que vocês trabalharam com taxa padronizada, não é isso? Vocês fizeram uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Isso. Você chegou a ver qual a importância de fazer uma taxa padronizada de mortalidade? Na verdade, não. É sempre importante a gente fazer uma taxa padronizada, porque aí você consegue verificar por um tamanho determinado da população e você pode comparar. Quando você padroniza, né, aí você pode comparar, por exemplo, aqui você fez Nordeste, Sudeste, quando a gente padroniza por 100 mil, eu posso comparar regiões que têm tamanhos de populações diferentes. Então, vocês fizeram muito corretamente, né? Vocês fizeram uma comparação através de uma taxa. O bom de você fazer o cálculo de uma taxa é que você pode relativizar, né? Você pode fazer essa transformação e comparar. Esse é um emprego muito bom das taxas, dá um indício, né, de como anda a situação. Bem interessante esses resultados. E quais são as principais considerações que vocês fazem diante desses dados que vocês levantaram? Bom, que a região Nordeste apresentou a maior taxa, né, possuindo o mês de abril com a 6,08. O valor médio das taxas de mortalidade no período citado foi de 2,31 e a região Norte com a menor taxa. Então, as considerações é que o Brasil apresenta uma grande diferença social, cultural e regional. E isso altera, né, influencia os indicadores sociais e da saúde, incluindo a mortalidade. Então, na região Nordeste, a gente viu que os fatores econômicos e repasse de verbas têm um déficit. Então, isso pode resultar em altas taxas de mortalidade por qualquer infecção. Certo. Então, obrigado, tá, Gabi, pela apresentação, bem colocado. Agradeço também seus colegas, né? Nós somos um grupo, não, somos uma equipe. Uma equipe. Quero te parabenizar pela apresentação, pela colaboração, né? E em breve esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do Instagram e vai estar também disponível no nosso YouTube. Obrigada, tá, Gabi? Obrigada, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.